paz, amados. Boa noite. O Senhor é bom em todo tempo, seu amor dura para sempre. Aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos, regozijarmos na presença dEle. Eu sei que você já teve um dia cheio de muitas coisas, mas essa noite é uma noite de milagres, é uma noite do poder de Deus operar, da unção do Espírito. Porque aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Aonde a palavra de Deus é ministrada, o poder de Deus opera. A palavra faz algo acontecer. Assim, aonde Jesus estava, quando Ele falava, milagres aconteciam. Aonde Jesus estava, a palavra estava. O poder de Deus estava presente naquele lugar. E eu sei que o poder de Deus está presente aqui. Você crê nisso? Você crê na palavra do Senhor? Você crê em milagres para a sua vida nessa noite? Então confia no Senhor. Sabe, eu gosto muito de uma frase que o pastor João Roberto, um exemplo que ele dá, e eu achei muito interessante aquele exemplo que muitas vezes ele fala assim o seguinte, que acreditar e confiar, existe uma diferença entre você acreditar e você confiar. E ele conta um exemplo de num circo, né, as pessoas num circo, de um auditório lá, e um marabalista vai passar de um lado, como se fosse daquele ferro ali para o outro, em cima de uma bicicleta. E aquele homem que está lá, né, animando o povo, né, no palco, ele diz assim: você acredita que aquele marabalista vai passar de um lado para o outro na bicicleta? E todo mundo aplaude, diz que sim, que vê que ele vai passar daquele lado para o outro. E aí aquele homem passa de um lado para o outro, e depois aquele homem que está ali no palco diz assim: eu gostaria de saber da plateia, aqueles que confiam em ir junto com ele naquela bicicleta e atravessar para o outro lado. E aquele silêncio na plateia. Então as pessoas acreditavam que havia um poder, que havia uma habilidade para estar do outro lado. Mas aquelas pessoas, elas não tinham confiança de que estar ali e acreditar que elas chegariam do outro lado. Porque haveriam medo de cair, de se machucar, de morrer. E às vezes a gente faz isso com a nossa fé. A Bíblia diz que a fé, ela é a certeza. A fé é uma certeza, a fé ela é a substância. Algo que é uma substância é algo forte. E muitas vezes a gente diz que estamos caminhando na nossa fé. E dizemos que acreditamos. Mas quando chega uma dificuldade, um problema, nós não confiamos no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele é o El Shaddai. E lá em Gênesis 17:1, quando Deus fala para Abraão, ele diz o seguinte, queridos, podem sentar. Obrigada. Ele diz o seguinte: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E essa palavra, queridos, Todo-Poderoso, aleluia, no hebraico quer dizer El Shaddai. El Shaddai quer dizer o Deus Todo-Poderoso, o Deus mais que suficiente. Então, mesmo a gente sabendo que temos o Deus mais que suficiente, a nossa fé, muitas vezes, ela fica abalada. A nossa fé, ela vai até um determinado ponto e a gente não confia naquilo que Deus tem prometido e as suas promessas para nossas vidas como filho de Deus. Em determinados momentos da nossa vida, nós queremos desanimar, nós queremos desistir. Nós andamos cabisbaixo porque não vemos de imediato coisas sendo transformadas, mudanças, uma promoção que a gente queria e não aconteceu. Mas sabe, Deus continua sendo El Shaddai. Deus continua sendo El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus mais que suficiente, o Deus que esteve com o povo de Israel quando estava diante de um mar. E aquele mar ali era aquele impedimento,
aquilo era uma dificuldade para o povo de Deus passar. Mas desde o tempo que Deus falou para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquela promessa vem sendo até hoje para as nossas vidas. E no Novo Testamento, Jesus Cristo, aleluia, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Ele representa aquilo que o Deus no Antigo Testamento falou, que Deus falou para Abraão. Ele é o nosso El Shaddai, Ele é o nosso provedor. E então, quando ele estava diante daquele mar, aquele mar se abriu de uma forma que aquilo virou concreto, e aquelas pessoas passaram no meio daquele mar, sem a água lhes atingir, mas o inimigo caiu por terra. O inimigo veio e ele caiu, e aquele mar anulou aquilo que estava sendo um impedimento para eles atravessarem. Sabe, a gente muitas vezes está diante da dificuldade e a gente fica pensando, cadê o El Shaddai? Sabe que El Shaddai, ele se manifesta também para te trazer cura. El Shaddai é aquele que te cura. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso que te traz, que tira da enfermidade e que te coloca na saúde divina. Aleluia! Um dos livros do irmão Hegel, ele conta isso. Ele conta que ele estava no leito de enfermidade há 18 meses e ele estava trancado no quarto. Nem mesmo as roupas ele tinha direito para usar, porque ele estava ali preso naquele quarto. Mas um dia ele ouviu que Deus era o El Shaddai. Era o El Shaddai na vida dele, o Todo-Poderoso, aquele que se manifesta de uma forma poderosa. E ele pediu para a mãe dele que queria as roupas dele, porque ele se levantaria para tomar o desjejum com toda a sua família naquela manhã. E naquele dia, ele passou várias vezes, falando a palavra, falando que ele era curado, falando e tomando posse, o que diz em Marcos 11, 23 e 24. Ele passou a declarar e a falar a palavra, a falar e a dizer que ele era curado. Sabe, às vezes a gente não quer deixar a nossa fé ir além, a gente não quer passar aquele período de confissão, a gente não quer estar declarando, a gente não quer, porque aquilo parece que vai trazendo desânimo, parece que você não está vendo nada. E muitas vezes, por você ter feito um rema, eu estou falando por mim, viu, querido? Por ter feito um rema, por saber a palavra, a gente quer parar, a gente vai ficando para trás e vai esquecendo os princípios básicos. Declarar, falar a palavra, crer com o coração, falar com a boca, a gente vai deixando essas coisas para trás. Mas sabe, Deus não nos chamou apenas para fazer o rema e estacionar. Alguém que faz o rema é para se impulsionar na fé. Alguém que faz o rema é para se levantar de uma forma diferente e tocar em pessoas e tocar em vidas. Aleluia. E ele começou a fazer isso no seu quarto, dia após dia, dia após dia. Agora você acha que uma pessoa que está 18 meses acamado, ele tem força suficiente para se levantar? Ele tem força suficiente para estar andando e se movimentando? Não, mas ele fazia o esforço da fé, ele fazia o esforço no seu corpo e ele falava a palavra. Até que ele pegou, a mãe levou as roupas para ele. E naquele dia ele disse que se levantou. E ele foi para tomar o desjejum lá na cozinha, com todo mundo, lá na sala onde tinha uma mesa maior, porque ele disse que ele só tomava o dele depois que todo mundo já tinha tomado o café da manhã. E aí a mãe dele ajudava ele no banho, ele tomou banho sozinho e ele fez tudo sozinho. E ele disse que quando estava lá naquele lugar, na sala, o avô dele apareceu e falou o seguinte: uau, os mortos ressuscitaram. Porque o poder da ressurreição estava operando dele. O Deus El Shaddai, o Deus que é mais que suficiente, estava operando no corpo dele. O Jesus Cristo, aleluia, aquele que morreu na cruz do Calvário, aleluia, a redenção estava operando ali no corpo dele. Aleluia! Sabe, queridos, a verdade liberta, até que a verdade chegou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi isso que aconteceu com ele. A verdade chegou e a verdade o libertou. A verdade entrou e ele agarrou essa verdade. E depois ele voltou para o seu quarto. E quando ele estava no quarto, ele disse que foi um pouco para deitar. E ele disse que quando ele estava ali para se deitar um pouco, ele disse que começou a ouvir umas vozes. E sabe, nem toda voz sobrenatural é a voz de Deus.
E ele disse, você precisa discernir qual é a voz do Espírito, qual é a voz do Senhor. E aquela voz, que era uma presença ruim, dizia assim, certamente morrerás e não viverás. E ele disse que sabia o Salmo 91, aquele salmo que diz assim a palavra, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. E essa voz, quando veio, ele agarrou, e ele se levantou ainda, com mais vigor no corpo, com mais força ainda, para proclamar as verdades do que o El Shaddai faz. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, nós precisamos andar nessa certeza de quem é o nosso El Shaddai. Ele é meu El Shaddai, Ele manifesta poderosamente milagres em nosso meio. Aleluia! Eu não sei quanto a você, meu amado irmão, mas eu estou recebendo e eu estou crendo em milagres para acontecer. Eu estou crendo em milagres para esses dias. Eu estou crendo, aleluia! O ministro Oral Roberts, ele falou que tem um milagre passando por você todos os dias. Cabe a cada um de nós. O que nós vamos fazer quando esse milagre passar? Agarrar pela fé. Então, todos os dias eu digo, existe um milagre vindo em minha direção. Milagres estão vindo em minha direção. Milagres estão vindo em minha direção. Aleluia! Aleluia! E sabe que nem todas as vezes que você crê para algo, você vê aquilo de imediato manifesto. Eu passei umas 2 semanas, 15 dias, eu não lembro, mas a irmã Sheila, ela pediu para nós ajudarmos alguém que estava com uma criança enferma. E eu saí daqui e já disse, não, a gente vai, vamos ver. Não, mas pediu, vamos embora, vamos agora. Então a gente almoçou no domingo e saímos, sabia nem onde que era aquele hospital, um hospital longe, e o GPS mandava para Marginal Tietê. Eu disse, meu Deus do céu, para onde a gente está indo? Entrar num lugar que a gente não conhece, né? E é bem, assim, assustador. E aí eu comecei a orar em outras línguas, Senhor, eu quero um versículo. Eu quero um versículo para dar para aquela mulher. E aí, quando eu cheguei naquele hospital, a mulher bem aflita, ela não é do Verbo da Vida, só para resumir a história. Então, eu disse assim, irmã, aí eu contei a história de Lázaro, se ela já sabia da história de Lázaro, da filha de Lázaro. Ela disse que não. Então, a gente orou, Janduí ungiu a criança, e oramos, e voltamos. Só que, amados, dessa trajetória toda, e vai, e vem, e ora, a gente fez outras coisas também. A gente ministrou o batismo no Espírito Santo. Os pais conheceram o que é o batismo no Espírito Santo. Isabel foi comigo, foi uma grande bênção. E foi um renovo, assim, na parte de coisas espirituais para a vida daquele casal. Mas, queridos, depois eu recebi a notícia que a criança, ela foi para o Senhor. E depois eu disse, Senhor, por que você me envolveu tanto com essas coisas? Por que eu fui tão envolvida assim de uma forma e eu queria tanto, meu desejo era que aquela criança tivesse acordado. Mas ela está para o Senhor. E tem coisas que a gente não entende, não compreendemos, mas Deus continua sendo El Shaddai. Deus continua sendo El Shaddai. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus mais que suficiente. Eu quero que você pegue essa palavra, coloque dentro do seu coração, querido irmão, querida irmã, e viva de uma forma sobrenatural. El Shaddai, aleluia. Ele manifesta de uma forma poderosa. Aleluia, aleluia. Abra a palavra do Senhor em... Aleluia, glória a Deus. Em 1 Reis. Aleluia. 1 Reis 17, diz o seguinte no versículo 12. Aleluia. Vamos ler a partir do 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e a chamou e lhe disse, traze-me, peço-me uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus,
nada tenho cozinhado. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno. Traze-mo aqui fora, depois farás para mim mesmo, para ti mesma e para teu filho. Aleluia. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Aleluia. Então, havia uma grande fome naquele lugar. E o Senhor conduziu o profeta para aquela cidade. E havia uma mulher, o Senhor já tinha dito para ele: vai, porque tem uma mulher ali, aquela mulher vai ser a tua provisão. E aquele profeta chega lá e dá uma instrução para ela. Sabe, Deus tem dado instruções para nós nessa plataforma. Cabe a nós a obedecermos e fazermos conforme as instruções que vêm para nós. Muitas vezes a gente não quer obedecer às instruções. Às vezes a gente dá regras na nossa casa, dá regras para os nossos filhos e dá instruções. Faz isso, toma banho disso, faz aquilo, volta a tal hora, chega a tal hora. E a gente quer ver eles cumprindo. Agora, como Deus quer nos ver? Se há uma instrução a ser obedecida e nós não cumprimos. Há uma instrução de Deus para nós andarmos em vitória. Há uma instrução de Deus para nós vivermos no melhor e desfrutarmos do melhor dessa terra. A palavra de Deus diz: se quiserdes, existe uma condição. Se você quiser. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu quero comer o melhor dessa terra, mas muitas vezes eu não quero ouvir. Eu não quero receber da instrução e fazer conforme a palavra de Deus está me dizendo. Muitas vezes eu quero fazer como minha cabeça diz, porque é melhor desse jeito, é melhor dessa forma. Elias poderia muito bem dizer: Senhor, você já mandou os corvos, porque Deus alimentou ele com corvos. Os corvos iam deixar comida para ele. Mas, Senhor, posso ficar aqui e você manda mais corvos, porque aqui está muito bom. Mas Deus disse: levanta e vai a tal cidade. Vai para lá, porque lá uma mulher vai te alimentar. E sabe, aquela mulher ela não tinha muito o que oferecer. Ela tinha um pouco, era o que ela tinha, um pouco de farinha, né? Um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija. E ela começou, e a confissão dela naquele momento foi dizer assim: comeremos e depois morreremos. Vou comer, só tenho isso aqui para meu filho e para mim, nós vamos comer e vamos morrer. Era isso que ela tinha. Mas a palavra profética veio para ela de uma forma poderosa. E aquela palavra, ela seguiu aquela instrução. Ela seguiu a instrução. Qual a instrução que você tem seguido durante esses dias, esse tempo? Qual a instrução você tem colocado em prática todos os dias da vida? Existe algo que tem que ser observado. A gente observa regras, né, para as mulheres. Existe um calendário capilar que as mulheres fazem, e é nutrição, hidratação e reconstrução, isso. Nutrição, hidratação e reconstrução. E as mulheres, elas seguem essa regra. Na outra semana, elas trocam. Começa com a hidratação, nutrição e reconstrução. E assim elas vão mudando, que eu não sei como que faz aquilo. Acho que eu tenho que olhar todos os dias aquele papel para fazer. E elas seguem algo que é para o cabelo, para deixar o cabelo forte. Mas em outras áreas da nossa vida, qual a instrução que nós seguimos corretamente? Por exemplo, uma delas, orar em outras línguas. Não existe nenhuma dificuldade em orar em outras línguas, existe? Só abrir a boca e falar. Agora eu quero saber aqui da congregação, pode levantar, e quem não ora em outras línguas, quem não é batizado no Espírito Santo, é isso. Quem não é batizado no Espírito Santo, pode ficar com a mão abaixada. Os que oram em outras línguas, que são batizados no Espírito Santo, levanta a mão. Quem é batizado no Espírito Santo? Pronto.
E muitas vezes a gente não quer fazer a prática da oração em outras línguas. Que isso é uma instrução de Deus para nossas vidas, é para a nossa vida diária, para regra diária, de prática diária, para crescimento espiritual e para tantas coisas na nossa vida. Eu estava conversando com Luciana essa semana e ela tinha dito assim, eu fui ali servir uma pessoa. Eu disse, foi, que bênção. Fui servir uma pessoa com um bebê. Aí eu disse, nossa, que ótimo, muito bom. Aí ela disse assim, e tu fez o quê lá? Era para fazer o quê? Nada, só para segurar a bebê. Aí, antes que ela me dissesse, eu disse, eu já sei o que foi que tu fez. Ela disse, oxe, menina, era só botar a bebê aqui. Aí eu disse, e toma oração em línguas. Ela, foi. Oxe, mas menina, e com o bebê, assim, menina, até, oxe, lá num quarto, numa cadeira de balanço. Para ficar com o bebê já é maravilhoso. E orando em outras línguas, muito mais fácil ainda. Aí, uma pessoa, outra irmã estava perto, virou assim para mim. Aí a pessoa, quando ela ia embora, né, quis abençoar a vida dela. Disse, não, imagina, não quero. Não, minha filha, é sua diária. Não, mas eu não quero, não precisa, eu vim para servir. A irmã que estava perto de mim disse assim, Eliane, me ensina a orar em outras línguas, que eu também quero. Queria o mesmo benefício de Luciana, né? Aí a gente riu tanto. Aí João Luiz disse, mas irmã, você não ora em outras línguas, não? Você não é batizada no Espírito Santo? Ela disse, sou. Aí ela disse, mas eu não oro assim. Aí João disse, é prática todos os dias, orando todos os dias, você vai orar igual a Eliane ora. Aí ela ficou rindo. Mas está vendo, algo tão simples, orar em outras línguas. E aí a gente nunca não dá valor, mas algo que é benefício para nós, e não só para nosso crescimento espiritual, mas para a nossa comunicação com Deus, para algo que Deus quer comunicar com o nosso espírito, para algo que Deus quer te direcionar para você fazer, a uma pessoa que você precisa orar, alguém que você tem que dar uma palavra, alguém que você vai dar um abraço, alguma pessoa que vai chegar, o Senhor te mostra, fulano vai chegar ali naquele lugar, e você vê a pessoa do jeito que Deus te mostrou, a pessoa chegando no lugar. Então, Deus opera de várias formas e a gente não segue as instruções dele, mas queremos uma fé operante e queremos o El Shaddai de forma sobrenatural. Ele não vai deixar de ser El Shaddai, porque ele é o Deus poderoso, ele é o Deus mais que suficiente e ele vai se manifestar sempre, sempre de uma forma poderosa, gloriosa nas nossas vidas. Amém? Aleluia. E aquela mulher, e o profeta disse para ela, não tenha medo, faz como eu estou te dizendo, faz como eu estou te instruindo. Aleluia. E aquela mulher decidiu a crer na palavra profética, ela decidiu a crer, e assim ela fez. E a Bíblia diz que a provisão na casa dela não faltou. A provisão não faltou. O Deus que é mais que suficiente. O Deus que alimenta como fosse uma mãe alimenta o seu filho. Aleluia! O Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia! Meu amado irmão, agarra-se a essa palavra e viva de uma forma sobrenatural. Aleluia! Aleluia! Desfruta do melhor que Deus tem, desfruta dessa alegria, desfruta de viver em alegria, aleluia, aleluia. A dificuldade vem, mas nós somos mais que vencedores. As trevas tentam nos paralisar, mas a luz de Cristo brilha, aleluia. E aonde a luz está, as trevas correm, aleluia. Aonde a provisão chega, a escassez vai embora. Aleluia. Aonde o poder do nome de Jesus chega, aleluia, a doença vai embora. Cura é manifesta. Aleluia. Glória a Deus. Existe um poder que muitas vezes nós não estamos dando crédito, nós não estamos acreditando, acreditamos, mas não estamos confiando nesse poder. Aleluia, aleluia. Jesus estava passando certo dia e passava uma mulher, um funeral do filho único de uma viúva. Mas Jesus, a Bíblia diz, tocando aquele esquife, aleluia, chamou aquele jovem para fora. Chamou aquele jovem para fora e devolveu a sua mãe em vida, aleluia. Esse é o El Shaddai, ele é o Deus mais que é suficiente, meu amado irmão, aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso, poderoso, aleluia.
Ela disse, não, mãe, é você que vai pregar de novo para eu tirar foto? Porque todas as fotos são assim. Então eu fiz pose e agora ela não gostou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, muitos estão sobrecarregados. Mas Jesus diz para nós nessa noite, aleluia, vinde a mim, todos, não é só um, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, aleluia. Mas sobrecarregado com o quê? Com tantas coisas, com preocupações, ansiedade, depressão sobrecarrega vidas, depressão tira o sono. Você fica com insônia, tantas coisas que têm nos arrodeado neste mundo, tantas coisas que tentam nos envolver, coisas externas, as distrações, nos tirando do foco da palavra e nos deixando lentos e sobrecarregados. Mas a Bíblia tem solução para nossas vidas. A Bíblia traz o socorro, aleluia. Deus disse para Josué, se ele queria viver bem, se ele queria ser bem-sucedido, Deus disse para Josué quando Moisés morreu e Josué assumiu a posição de Moisés e ele disse para Josué meditar nesse livro, medita nesse livro da lei, medita nessa palavra de dia e de noite, para que tudo vá bem com você, medita, aleluia. Então você, Josué, você vai ser bem-sucedido se você fizer tudo. É apenas algo que ele vai fazer. Apenas uma coisa você faz, Josué. Não, Deus disse, medita nessa palavra, no livro desta lei, dia e noite, para que você seja bem-sucedido. Agora queremos ser bem-sucedido, mas não meditamos na palavra. Não buscamos a orientação, não buscamos de Deus a resposta, não buscamos de Deus a solução, aquilo que Ele vai nos instruir nessa noite. Nós buscamos instruções em tantas coisas, buscamos instrução como eu falei agora, das mulheres, né? Os homens também ficam buscando solução de como treinar, de como pegar algo para o corpo físico, de como a melhor forma de adquirir músculo, de como isso e aquilo outro, mas esquecemos de pegar a instrução que a palavra de Deus diz para nós, aleluia, nessa noite. Aleluia. E o que Ele tem te dito? O que Ele tem te falado? Aleluia. Para a sua casa, para a sua família, para os teus negócios. Como Ele tem te dirigido de uma forma poderosa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. É isso que a Bíblia diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas muitas vezes aquele problema, aquele passarinho fica dizendo, né, no seu ouvido, mostrando. Sabe quando quando eu assistia desenho animado, né? Hoje eu não assisto não, mas eu assistia muito com o Ravi. O desenho animado vinha e estava ali e o passarinho vinha, levava uma pancada e o passarinho ficava assim, rodando na cabeça. Muitas vezes a gente está assim, com a cabeça cheia de coisa e o passarinho está aqui, ó, sobrevoando, e a gente vai seguindo aquele pensamento e vai deixando, e daqui a pouco você está ruim, você está de mau humor, você está com a cabeça com 1000 coisas, menos com a palavra, menos com a instrução de Deus para a vida. E às vezes a gente quer ir mais além. A gente quer ver, mas fulano, nossa, eu queria ser como fulano. Nossa, a vida dele mudou. Nossa, como está diferente. Nossa, como cresceu. Nossa, como avançou. Nossa, como está em outro nível. Mas o que será que tal irmão está fazendo? O que será que ele tem observado todos os dias da vida dele? O que será que ele tem feito? Inclinado os ouvidos, como diz lá em Provérbios? Lá em Provérbios diz, filho meu, inclina teus ouvidos à minha palavra, aos meus ensinamentos. Aleluia. E nós muitas vezes não prestamos atenção, não inclinamos os ouvidos e aí ficamos numa situação difícil, porque resolvemos da forma como nós
pensamos, da forma como nós achamos que é a melhor forma. Mas a melhor forma, a melhor instrução é aquela que vem do Pai, é aquela que vem de Deus para nós. Amém? Aleluia. Então, queridos, tenha essa consciência em sua vida. Tenha essa consciência do Deus que é a tua provisão. O do Deus El Shaddai. Do Deus que não falha. O Senhor é o teu pastor e nada te falta. O Senhor é o teu pastor e nada te falta. Ele te faz andar em pastos verdejantes e te leva para a água de descanso. Refrigera a tua alma. Aleluia. Recebe refrigério nessa noite. A palavra traz refrigério. A palavra restaura a alma. Aleluia. Coisas que muitas vezes médicos não conseguem fazer, mas a palavra consegue fazer. A palavra consegue fazer em nossas vidas. Aleluia. Fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui. Nós vamos cantar uma canção sobre o El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é o nosso grande eu sou. Ele é o grande eu sou nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, Senhor, que nos restaura. Obrigado por tua palavra, Senhor, que nos renova. Obrigado por tua palavra, Senhor, que nos traz para o alinhamento e nos direciona, Pai, para o local que você tem para as nossas vidas, Senhor. A sua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, Pai. E nessa noite eu creio da tua palavra, Senhor, operando nos corações, transformando essas vidas, Pai, que a receberam. Obrigado porque essa semente, Pai, já caiu nos corações. Essa semente, Pai, ela vai frutificar de uma forma poderosa, Pai. E eu vou ver meus irmãos correndo a carreira proposta. Eu vou ver meus irmãos, Pai, desfrutando do El Shaddai, desfrutando da sua poderosa presença, Senhor, e desfrutando de um tempo glorioso contigo, em nome de Jesus, aleluia.